Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Sempre falo isso porque não sei que horas você está aí nos ouvindo. Hoje nós estamos no 6º episódio do podcast Crescendo Instituto e temos uma convidada especial de Tel Aviv. Aliás, duas convidadas especiais, né? Eu citei a Maíra primeiro porque a gente está inaugurando aqui uma participante fora do estúdio. Né? E graças a Deus está tudo certo com ela. Ela está falando de Tel Aviv. A Maíra Lederman, ela é psicóloga, psicanalista e winnicottiana e faz clínica também lá. Nós estamos aqui no estúdio com outra convidada muito especial, a Patrícia Napoleone, que é psicóloga clínica junguiana, a Edna, que é fundadora e coordenadora do Crescendo, psicóloga clínica, e eu, que sou psicóloga clínica. Hoje o podcast é sobre as catástrofes, a sobrevivência psíquica, resiliência e esperança. Para iniciar a nossa reflexão aqui hoje, eu queria pensar o que cada um de nós precisamos quando atravessamos uma catástrofe. O que é que faz diferença para quem experimenta esse desmedido, né? Essa dor? O que faz a diferença na travessia do deserto, né? Desse sofrimento? O que faz com que, vou citar o Ferenczi, que diz que catástrofe e trauma não necessariamente são a mesma coisa, né? Que, na realidade, uma catástrofe, ela, não minimizando a catástrofe, mas a catástrofe não necessariamente ela é experimentada como trauma. E isso vai depender dos recursos internos e externos que a pessoa que atravessa essa experiência pode ter, né? Dos links que essa pessoa faz da experiência com os afetos dela, com a história de vida dela, com o lugar onde ela vive, com as pessoas com quem ela pode ou não pode contar, né? E também queria que nós possamos pensar qual é o papel do coletivo na travessia das catástrofes. Má, eu queria te ouvir um pouquinho, começar por você. O que você pensa diante da sua experiência? E fazendo aqui esse link com o pensamento do Ferenczi, né? Que não necessariamente catástrofe e trauma são a mesma coisa, né? Que ainda que a catástrofe seja potencialmente um trauma, não necessariamente o é, né? Queria que você te ouvisse um pouquinho. Eu acho que eu concordo com essa fala do Ferenczi, porque é muito importante, né, quando a gente passa uma situação difícil, a maneira como isso é acolhido, né? Como isso é acolhido, ouvido, respeitado e acho que reconhecido, né? Uma palavra que eu acho que é bem importante para entender se aquela experiência vai se tornar um trauma ou não. E quando a gente fala isso, também eu acho que vale, né, para outros tipos de situações. Quando a gente pensa em, por exemplo, abuso sexual, né, eu acho que também tem uma origem, uma esfera, né, uma dimensão do trauma que acaba vindo desse não reconhecimento, não acolhimento. Bom, estou em Tel Aviv, passando aqui já há algum tempo por uma situação que é atípica, mesmo para Israel, né, que é um país que está em uma situação de conflito há bastante tempo, as guerras intermitentes que sempre voltam, né? E eu acho que naquele dia 7 de outubro, muita gente, todo mundo, né, todo um coletivo experimentou uma coisa muito pungente, né? Muito pungente, muito diferente, talvez, de outras situações do conflito até então. Estou falando aqui do ponto de vista de quem mora em Israel, isso sem querer entrar em nenhuma questão, porque, né, política ou ideológica, até porque é uma situação que existem vítimas e algozes em todos os lados, infelizmente, né? Mas a situação de passar por uma catástrofe, como você colocou, né, coletiva, eu acho que ela foi sentida por todos e
E aí eu me pergunto, né, o que cada um, sentida por todos, mas cada um com seus recursos vivenciou isso de formas diferentes. Isso é bem nítido, assim, tanto na clínica eu vi isso, como na minha vida pessoal mesmo, né? Entre amigos, entre colegas, conhecidos, como cada um foi elaborando e está elaborando, né? Porque a gente ainda está numa situação muito delicada, né? E eu vou falar talvez de uma forma mais pessoal, né? Minha. Eu acho que o que me ajudou muito a passar nessa travessia, tem me ajudado muito, são os vínculos mesmo, né? Os vínculos da família, vínculos amorosos, pessoas que nos apoiam, que nos compreendem, e que a gente também pode estar lá para essas pessoas, né? E também vínculos de fora de Israel, no caso, né? De pessoas que não estavam passando por esse momento, também foi importante num dado instante. Porque o que aconteceu é que todo mundo estava dentro de uma grande angústia. E é muito diferente quando você atende na clínica, né, um paciente, por exemplo, que está vivendo uma coisa que até pode ser que você se identifica por ter passado em algum momento da vida, mas você está vivendo, naquele exato momento, uma angústia que é da mesma ordem, digamos assim, né? Isso acho que é um complicador, e eu acho que ter conexões e conseguir também, de certa forma, respirar daquela situação com pessoas que não estavam inseridas, que não estão inseridas, eu acho que sim, é de grande ajuda, assim, né, para tratar da experiência, pensando que ela não precisaria, não, tentando evitar, né, talvez, o cuidar para que não seja uma situação traumática. Eu tô com um livrinho aqui do Jean-Yves Leloup, que é no tamanho ele é pequenininho, mas ele é imenso, né? E o nome dele, o título desse livro é Se Minha Casa Pegasse Fogo, Eu Salvaria o Fogo, né? E aí eu queria trazer essa reflexão, como manter essa chama de vida viva dentro de nós a partir do momento em que tudo para. Existe uma ruptura, existe alguma coisa que nos paralisa, que você não sabe como retomar a vida a partir de determinado sofrimento, né? Patrícia, você quer falar sobre isso um pouquinho? Fiquei pensando em tanta coisa, né? Ouvindo você, né, Maíra, que eu acho que tem uma força, né? Te ouvir, exatamente por isso que você está contando. Você está vivendo a situação, né? E quando você começou a falar, né, Andréia, do que a gente precisa numa catástrofe, né? Eu fiquei pensando nessa bagagem que a gente vai cultivando aí ao longo da vida, né? E que são nesses momentos que a gente precisa ativar essa bagagem, né? Porque o que é a catástrofe? Ainda mais um acontecimento coletivo dessa força, né, Maíra, como você está trazendo. É total despersonalização, né? É como você falou, né? A casa vai embora, né? A casa literal, muitas vezes. Casa simbólica. A casa simbólica, a casa interna, né? Então, de repente, você não tem onde se apoiar, né? Você não tem aquela condição, né? Que a gente se apoia e a gente precisa se apoiar para estar na vida, né? Aquela condição da normalidade em que você sabe, se eu fizer tal coisa, acontece isso, se eu for em tal lugar, eu vou encontrar aquele lugar, tal pessoa é assim, eu sou assim. De repente, você tem que tirar recursos, né? Começar do zero, né? E eu fiquei muito com essa imagem, né, da catástrofe, além da catástrofe em si, né, do momento presente, eu fico pensando, né, em quantos traumas não resolvidos, né, em quantas dores não resolvidas que a gente vai tapeando aí, né, durante a vida, que também se reavivam nesses momentos, né? Por isso que eu acho que é tão importante, a Maíra já deu o caminho, né? Falando das relações, né? Acho que uma das bagagens é isso, né? É poder contar com o outro, é ter com quem se preocupar,
né? Você também ter alguém para cuidar, alguém que você quer bem, também é uma maneira de você se proteger, né? De você encontrar recursos numa situação em que o maior medo, né? O que a gente foge a vida inteira, que é o medo da finitude, né? O medo das coisas acabarem, né? O medo da morte, ele se realiza, né? Eu achei perfeito esse título, né, Andréia, que você trouxe aí do Leloup, né? De repente a gente só sobra o fogo, né? A gente vai ter que cuidar do fogo, né? Então esse começar do zero é muito interessante a gente pensar que indivíduos têm capacidade de acessar esse fogo, né? O que faz as pessoas conseguirem acessar esse fogo, né? E aí a gente tem várias teorias, né? Tô pensando muito aqui no Bowlby, né? Quando ele fala da teoria do apego, né? Ele fala que alguém, né? Um indivíduo que teve esse cuidado no início da vida, que teve o olhar, que teve as necessidades atendidas, né? Isso deixa uma marca, né? Ele pode ativar, né, esse cuidado, esse olhar nessas situações em que ele precisa de força, né? Acho que, não sei se a gente fica só no Bowlby, né? Fico pensando que a gente pode encontrar essas relações, né, de outras maneiras, né? Nessas histórias que a gente vê, as histórias reais, histórias de filmes, de livros, né? De pessoas que realmente fazem pelo outro e esse outro desperta, né? Para a própria força, para esse fogo e consegue aí se levantar, né? Sim. Edna, o que você acha que seria um determinante, né, dessa experiência ser ou não um trauma? Da experiência da catástrofe ser ou não um trauma? Eu queria falar antes sobre o fogo. Ah, legal. Acho que vai dar pano para manga. Eu acho que vai além das questões que você falou do individual, né? Se a gente for pensar, eu salvo o fogo, simbolicamente, eu salvo essa centelha, né? Essa essência que tem dentro de mim, né? Então, eu me salvo, né? Então, onde é que estariam as explicações para isso, né? Aquilo que o ser humano, de repente, pega do ventre, né? Seja homem, seja mulher, né? Pega do ventre e consegue imediatamente, porque às vezes é instantâneo, a gente se descobre, né, e se redescobre instantaneamente numa força, né, depois de um momento depressivo, depois de uma tragédia, porque as tragédias, as catástrofes, elas são perenes muitas vezes. Nós temos o caso aqui do Nordeste, não é? São catástrofes perenes, né? Nós temos as questões do que aconteceu agora no Rio Grande do Sul, que ainda está existindo. Nós temos as catástrofes nossas, subjetivas e individuais, que ninguém sabe muitas vezes, né? Então, eu acho que essa questão dessa possibilidade de salvar-se tem explicações variadas. Por exemplo, se a gente for para antropologia, a explicação está no homem, né? Se a gente for para sociologia, a explicação do vínculo, né, está no social, está nos outros, nas identificações que a gente faz com os outros, né? Se a gente for para teologia, está a centelha divina, né, que nos movimenta, né, com uma força divina mesmo, para que a gente recobre a esperança na vida, né? Se a gente for para a filosofia, esse fogo, essa centelha está na sabedoria humana. Então, tem várias áreas que podem explicar isto, né? Vamos para o Freud, então? Que tal? Sim, bem-vindo, Freud. A gente indo para o Freud, nós temos o quê? A força da pulsão de vida, né? Que é muito maior, muito mais abrangente, muito mais amplificada do que a própria libido, embora muitas vezes, né, a libido seja
sinônimo da pulsão de vida, mas não é. A pulsão de vida é a força que move a libido para entrar em ação nos vínculos, para entrar em ação nas construções. E aí o que acontece nas construções diante da vida, nas conquistas diante da vida? E aí o que acontece? Como estamos vivos, nós temos as frustrações, né? E muitas vezes as próprias frustrações, simples que possam ser, se tornam traumáticas. Sim. Né? Por quê? Aí, agora sim, respondendo à sua pergunta. Porque eu vou viver aquela frustração do jeito que eu puder viver e naquele momento. Né? Ninguém me garante que se no passado eu vivi de um outro jeito, com certeza. E ninguém me garante que no futuro eu vou viver de um jeito completamente diferente. Né? Por quê? Porque tudo é determinado pelo... Tudo. As minhas vivências, né, são determinadas pelo meu mundo interno, pelo conteúdo que eu tenho dentro de mim. Então, o trauma vai depender exclusivamente, porque a gente sabe, né, vários autores, inúmeros autores psicanalistas, acredito que filósofos também, antropólogos, sociólogos, né, dizem isso também, né? Tudo vai depender de e como eu estou passando naquele momento para vivenciar aquele fato, né? E aí sim, aquele fato ele é vivido com uma intensidade tão grande em mim que se torna um rasgo dentro de mim. Porque o trauma é um rasgo dentro da gente, rasga a nossa alma, uma ruptura, né? Muitas vezes. E aí a gente vai saindo, catando os pedaços de si próprio, né? Para poder sobreviver, né? Sim. Eu fico pensando que às vezes a própria experiência, né, traumática ou não traumática, mas de catástrofe, ela transforma a própria catástrofe, a maneira como você experimenta isso, né? E aí eu fico pensando assim, né, que quando as pessoas estão vivendo isso e quando nós estamos vivendo isso dentro de nós, porque tem as catástrofes pessoais, né, que elas não são coletivas, mas elas são pessoais, singulares. E muitos desertos nós atravessamos ao longo da nossa vida, né? Então a gente está falando aí de medo, de angústia, de dor, de incertezas, né? E estamos falando de saúde mental. E acho tão importante, todas nós, não só porque somos psicólogas, né? Principalmente porque somos psicólogas, mas de forma geral, né? Qual é o papel do coletivo, né, no sofrimento humano? A gente está falando de saúde mental. Estamos implicados, sim, né? Então, o que é que me mobiliza, ou o que não me mobiliza, né, a ir na direção do cuidado do sofrimento humano? Eu acho que essa é uma questão para a gente pensar, né? Porque parece que às vezes não é conosco, que é uma coisa tão distante, né? Ou, por exemplo, lá em Tel Aviv, lá em Israel está acontecendo alguma coisa e, nossa, eu moro aqui no Brasil, estou protegida. Isso me diz respeito. Isso me diz respeito. Não é só porque minha prima está lá, mas isso me diz respeito, né? Todos os o pessoal que está perdendo tudo, que perdeu tudo no Sul e que está recomeçando, isso me diz respeito. Tem sofrimento ali. E se não houver uma atitude coletiva, existe um comprometimento maior da situação, né? E uma extensão maior do problema. Então, o coletivo é sempre muito mais forte que o individual, né? São vários individuais formando o coletivo, né? Mas eu parto sempre do princípio, eu gosto muito desse conceito das identificações, né? Eu acho que a gente se identifica muito com o outro, né? E com a força do outro para mobilizações. A gente estava conversando agora há pouco sobre isso, né, Patrícia, lá fora. Né? Aquilo que me faz, são dois termos, porque o conceito sempre existiu, os conceitos sempre existiram. A responsabilidade afetiva e a responsabilidade social. Né? Hoje nós temos acesso a várias formas de podermos instrumentalizar as nossas responsabilidades. Embora eu sou muito esperançosa com relação à vida, né? Eu acho, aliás, eu me coloco como uma batalhadora mesmo diante das questões da vida, porque todos sofremos, todos passamos por tragédias, todos passamos por catástrofes
começando aqui dentro da própria cabecinha nossa, não é? E no núcleo familiar, e no núcleo de amigos, e no núcleo profissional, enfim, em todos os núcleos da nossa vida, a gente passa por, entre aspas, frustrações que podem se tornar catástrofes ou tragédias. Então, eu acho que, a princípio, seria a questão das identificações, que dão força. Né? Eu acho que a formação de vínculo, o afeto despendido a um vínculo, ele é muito forte. Né? E dão força para transformações. Não só para sustentar aquele momento, mas para transformações. Acho que você pode falar um pouquinho daquilo que a gente estava conversando lá fora, né? Eu fiquei pensando muito, né, André, é isso que você falou, da responsabilidade coletiva, né? Eu acho que a pandemia foi muito importante para a gente pensar sobre isso, que somos vulneráveis. Acho que a gente vai vivendo com uma ilusão, né, de que eu tenho controle das situações, eu tenho controle da minha vida, e quando a catástrofe chega, a gente percebe que não tem controle, né, que a vida é uma eterna mudança. O tempo todo está mudando, eu tenho uma parcela, né, de controle, entre aspas, né? Isso é muito bacana, né, Edna, que você está falando, porque tem um conceito do Jung, que é individuação, que muitas vezes as pessoas confundem com individualismo, né, ou individualidade, né, que a individuação seria tornar-se si mesmo. Mas o que seria se tornar-se si mesmo? Não é só eu vou fazer o que eu tenho que fazer, vou me melhorar e pronto. O tornar-se si mesmo implica em cuidar do coletivo, ter responsabilidade social, atuar no mundo. Né? Jung é muito claro, Jung estudou muitos fenômenos grupais, né? Os fenômenos sociais, e ele falava, um indivíduo só é maduro, né? Apesar dele não usar o termo maduro, mas a gente pode pensar assim, um indivíduo só é maduro quando ele também se implica com o coletivo. Né? E aí tem uma analogia que é clássica, ninguém se individua em cima lá do Tibete meditando, né? Individuar-se é estar aqui resolvendo as questões, percebendo o entorno, né? E aí está essa força que você falou, né, Edna? Esse coletivo, né, em que a gente pode se apoiar, em que a gente pode se ajudar, né? Pegando a pandemia de novo, né? Era tão bonito, né? Quando algum vizinho tinha uma iniciativa de falar, olha, eu vou no supermercado, eu vou deixar uma coisa para você na sua porta. Né? Isso é o coletivo podendo atuar positivamente, né? Podendo cuidar, né? Um pouquinho que seja do outro, podendo olhar para o outro. Né? E é isso que faz com que a gente se desenvolva, porque Jung fala muito também. O indivíduo que não olha para o coletivo, que não olha para o outro, que não olha para as relações, ele fica infantil, ele fica infantilizado e a vida fica morna, né? Ele vive uma parte da vida, né? Ele fala muito do todo no sentido do coletivo. Então, o todo é isso, é você estar em relação o tempo todo e cuidando, né, desse coletivo. A gente vê muito... Pode falar. Desculpa te interromper, Patrícia. Imagina, pode falar. Você está falando aqui, me veio, tanto que a Edna também colocou há pouco, né, a força das identificações, como isso é potente. E falando um pouco de novo, né, desse recorte aqui da situação em Israel, exatamente, a gente viu assim quase que um embotamento assim das pessoas, uma entrada numa fase depressiva logo após, né, o início do conflito. As pessoas que, enfim, que têm parentes e têm parentes que estão raptados e tudo isso que gerou na sociedade. Mas logo depois foi muito interessante que teve uma coisa muito positiva e muito bonita acontecendo. E é justamente isso, os grupos de autoajuda, a organização da sociedade civil me impressionou muito, assim, muito mesmo. Então as pessoas logo, assim, muito rapidamente criaram grupos de WhatsApp para levar comida, para levar mantimento, para levar ajuda,
psicológica, psiquiátrica, as pessoas se voluntariando, eu fui uma das voluntárias, tentando se ajudar, né, e se apegando a isso também como uma forma de sair daquele buraco, né, emocional que todo mundo estava compartilhando, aquele luto coletivo que todo mundo entrou no primeiro momento, né. E que eu vejo agora ressurgir ainda mais forte nas ruas, não sei se vocês têm acompanhado, né, as manifestações nas ruas de Tel Aviv e do país inteiro, na verdade, desde antes, na verdade, que era, enfim, é uma coisa que tem a ver com uma revolta muito grande da sociedade contra o governo, que já vem de antes, né? Mas que agora é muito emocionante de ver, né? Com toda a dor, com toda a dificuldade, as pessoas vão todos os sábados, isso já faz mais de um ano, tá? Teve uma pausa em outubro, novembro, e depois voltou de novo, agora com muita força. As pessoas vão às ruas com as bandeiras, com o símbolo das pessoas sequestradas, que é uma fita amarela, vestindo aquela fita e gritando por mudança, gritando por um acordo de paz, né? Então, e isso eu vejo como é potente, como é o potencial transformador, né? De alguma coisa que, por enquanto, está muito ruim, né? Mas que a gente consegue ver apesar da catástrofe. Sobre a força do coletivo, eu me lembrei do quê? Do Crescendo. Ah, sim. Porque a gente com certeza vive isso, né? De uma forma, talvez, não qualitativamente, né? Porque as tragédias são idiosincráticas, né? São nossas. Mas a gente vive isso em termos de humanos, em termos de humanidade, né? As tragédias psíquicas que trazem as nossas crianças, que trazem os nossos adolescentes, né? Elas são ferozes também, né? E o Crescendo levanta sempre a bandeira da saúde mental, da qualidade de vida psíquica, porque com a qualidade de vida psíquica dessas crianças, desses adolescentes que não têm condições econômicas, financeiras para fazerem o pagamento, né, para vários tipos de tratamentos, como os que o Crescendo oferece, né, eles conseguem resgatar, né, a própria dignidade de vida, né? E aí é interessante porque quando eu fundei o Crescendo, né, eu comecei a perceber que ainda precisa de mais, viu, gente? Precisamos de voluntários, tá? Mas eu comecei a perceber que as pessoas se identificavam, né? Então, o Crescendo é uma pequena força coletiva, né? Pequena, grande na obra, né? Mas pequeno em termos de proporção, aí em termos de tamanho mesmo, né? E as pessoas acabaram se identificando. Ah, eu queria tanto fazer um trabalho voluntário, que bom, vou fazer aqui agora com a minha profissão, que eu acho que isso que é o legal, né? Com a própria profissão, a gente pode fazer esta doação, né? Então, pensando na força do coletivo, olha, nós estamos há quase 26 anos, setembro nós vamos fazer 26 anos de força do coletivo com algumas áreas profissionais onde as pessoas se identificam com a bandeira levantada, né, dessa saúde mental à criança e ao adolescente de baixa renda, com vulnerabilidade social também, né, e econômica, e que nós podemos, então, oferecer isto e contar com esse resgate da vida, né? Com esse resgate da pulsão de vida, com esse resgate da própria força para continuar a vida. Nós temos histórias lindas, né? De adolescentes, crianças que se tornaram adolescentes cuidados pelo Crescendo, que se tornam adultos cuidados e conseguem empregos em multinacionais, né? Nós temos o caso de uma pessoa que, inclusive, tem um cargo hoje muito importante, né? O importante dentro das possibilidades, né, de uma criança que foi depredada na sua dignidade de vida mesmo, e hoje circula, inclusive, transita por situações, assim como alguém que não teve vulnerabilidade social e econômica na infância e na adolescência, né? Então, pensando no Crescendo, o Crescendo também oferece essa possibilidade, essa força para que o coletivo possa, se identificando, né, cumprir a sua função de individuação. Isso. Sem dúvida.
Você ia falar, André? Toda vez que a Regina fala do crescendo, né, eu tenho vontade de falar, gente, é isso mesmo, tá? É muito bonito Tô com mesmo. testemunhas aqui, viu, gente? Sim. Edna, é tão bonito, né, isso que você está falando da força do coletivo, e que o coletivo tem uma força muito maior do que o individual, né? Jung fala muito da questão arquetípica, né, que a energia, né, arquetípica, ela é muito mais poderosa do que a energia pessoal, energia psíquica pessoal, né? E aí, é tão bonito isso que você está falando, né? Porque Jung fala muito dos fenômenos de massa, no sentido, o que acontece, né? Quando a pessoa também se dilui ali na massa e vai para uma consciência rebaixada, capaz de fazer coisas que ela não faria se ela tivesse no individual, né? Eu gosto muito da imagem do jogo de futebol, né? Aquele homem que é contido no dia a dia e tal, vai assistir o jogo do futebol, de repente, ou vai jogar, de repente está xingando, falando palavrão, tá gritando. É que Jung não conhecia o nosso carnaval. Senão ele falaria do nosso carnaval. Ótimo. Né? E que, né, ganha uma força, né? Tudo aquilo que vai ficando ali no reprimido individualmente, que vai ficando desconhecido, né, no individual, não preciso me ater aquilo ganha uma força. Mas Jung fala muito disso, da força do positivo, né? Quando o indivíduo encontra outro ali que ajuda, e o outro que ajuda, e o outro que pensa diferente. Ele fala muito das criações, das inovações, né? Que acontecem assim, que alguém tem uma ideia, ou tem ali um esboço de alguma ideia nova, e aquilo pode ganhar força quando encontra os pares, né? Achei perfeita essa colocação do Crescendo, que é isso mesmo, né? A gente se identifica com os voluntários. E né? o quanto isso é participantes. reparador, né? Nossa, extremamente reparador. Má, eu fico aqui lembrando de duas definições, uma do Freud, que ele fala, né? Sobre a questão do sofrimento humano, da raiz do sofrimento humano, né? Patrícia, Edna, que o sofrimento humano ele é proveniente de desastres da natureza que balançam, mexem com a nossa vida, doenças, né? O nosso próprio corpo adoece, e isso é fonte de sofrimento, e as nossas relações, né? Que também criam sofrimento. E eu acho importante que a gente pense, né? Como o sofrimento é algo absolutamente singular, né? Ainda que você esteja dentro de um coletivo, passando por experiências muito parecidas, cada um de nós vai passar de uma maneira, né? E volto lá no Ferenczi, que eu acho lindo quando o Ferenczi fala da apuração, da escuta, da percepção, do cuidado diante de quem está precisando receber esse cuidado, diante de quem está precisando ser ouvido, né? Ser amparado. E então, assim, e aí ele redefine a empatia, que empatia não é você se colocar no lugar do outro, porque é impossível você se colocar no lugar do outro. Ainda que eu vá até a pessoa que está passando por aquele sofrimento, eu vou de outro lugar, que não do lugar daquela pessoa. Portanto, se eu não me abro para a necessidade de quem está sendo cuidado, eu cuido a partir do meu referencial, né? E nós que somos psicólogos clínicos precisamos mais do que nunca saber disso, né? Do que o outro precisa, do que quem atravessa a catástrofe, seja interna, seja uma catástrofe coletiva, e cada um, considerando a singularidade de cada um, precisa, né? E eu queria colocar uma questão, até pedir uma permissão aqui para você. Eu conheço a Maíra desde que eu nasci, ela é minha prima querida, e uma coisa que sempre me impressionou muito foi a sua força, a sua capacidade de lidar com aquilo que eu sei que é e foi muito difícil para você, né? E muitas vezes a gente se fala, né? E eu sei que você está atravessando um deserto,
E você coloca flores no seu deserto, você coloca música no seu deserto, você coloca amigos no seu deserto, você cria vínculos saudáveis, você tem um núcleo familiar que eu tenho certeza que é um ninho para você, né? Por tudo que a gente já conversou e que... Então eu queria que você falasse um pouco disso, Márcia, você que está nessa pele, né? Desse sofrimento, como é que é você contrapor ao sofrimento, né, um oxigênio mais puro para se respirar, né, vínculos mais saudáveis, recursos para atravessar esse deserto? Eu acho que nesse momento, acho que foi a Edna que falou, né, da importância de ter gente para cuidar. Sim. Eu acho que nesse momento isso foi muito importante para mim. E eu falo tanto da minha vida pessoal, que eu tenho 2 crianças, né? Precisavam muito de mim. E também os pacientes que a gente tem esse lugar de ético, né? De responsabilidade, de cuidado. No primeiro momento, não vou mentir, não. Eu fiquei muito abalada e foi difícil encontrar essa força. Por um momento ela foi embora. Eu acho que eu tive momentos de pânico, de também muita dificuldade de acessar minha força, sabe? Os meus recursos. Felizmente durou pouco. Eu acho que também por conta de vínculos que a gente tem que ajudam, né? Nesse momento. Você foi uma delas, inclusive, das pessoas que me ajudaram. E quando eu entendi, né, que é isso, assim, você começa a se sentir um pouco diferente e começa a entender o seu lugar de coletivo, né, de responsabilidade. Eu comecei a fazer isso também na minha vida pessoal, né, buscando formas de não morrer, né, de viver e de tentar viver o melhor possível nessa realidade, né. Por muito tempo as pessoas não estavam mais conseguindo sorrir, ouvir música, né, fica uma culpa de comemorar alguma coisa, né. Mas as crianças fazem aniversário, você não vai comemorar o aniversário da criança, né, por exemplo. E aí, eu até fiz um vídeo sobre isso, né, da culpa do sobrevivente, que fica uma coisa, bom, mas como é que eu vou voltar para uma certa normalidade, né, sabendo que a realidade nossa é tão próxima, porque eu acho que é isso, em todo lugar tem isso, mas quando você está muito próximo de um núcleo tão anormal, que é uma aberração, você é muito mais afetado, porque todo mundo se conhece, né, as pessoas conhecem as pessoas que estão passando, enfim. Estou falando aqui do nosso microcosmos, né, mas eu percebi que isso não é nenhuma contradição, muito pelo contrário, né, é uma necessidade. Falando também de, né, impulso de vida, né, instinto de vida, eu acho que é isso, assim, buscar esse instinto de vida nas pequenas coisas. E foi isso mesmo que eu fui fazendo e falando, tentando também, né, de alguma forma trazer isso para a clínica, para os meus filhos, obviamente, né, eu acho que tentando proteger eles o máximo que eu pude, e, junto com meu companheiro de vida, e tendo sucesso nisso. Eu acho que é isso, né? A gente entender que não é negador, né? Não é aí vamos, né, ser felizes de uma forma desconectada, mas é sim buscar esses respiros e esses pequenos núcleos de sentido, né? Que vão dando sentido para a existência e para sair um pouquinho dessa dor, porque senão a gente não aguenta mesmo, né? Eu fico pensando como o cuidado ele é transformador, né? Ele é transformador. Assim, nós que lidamos com isso, com os nossos sofrimentos, né? Com o sofrimento das pessoas que nos procuram para serem cuidadas, como um cuidado respeitoso, ético, técnico, é capaz de ajudar as pessoas, né? Isso é uma coisa que... Então, se a gente sabe disso, a gente sabe qual é o caminho, né? E o quanto isso é praticado na nossa vida ou não. Por exemplo, a gente pode pensar nos nossos nas queridas pessoas que estão no Rio Grande do Sul e são queridas simplesmente porque nesse momento elas sofrem, né? E como é que a gente pode ajudá-las, né? À distância, não sendo
com a presença, mas já passou, já baixou, a água já baixou. Não, agora mais do que nunca, as pessoas no Rio Grande do Sul precisam do nosso cuidado, né? Por exemplo, a gente está falando do Rio Grande do Sul, a gente poderia estender isso, né? Mundialmente, mundialmente, né? Patrícia, como que o Jung traz essa contribuição, né, da questão do coletivo de forma mais efetiva, assim? Como que você, como junguiana, né, o que você teria de contribuição para trazer para a gente nesse sentido? Jung fala muito, né, como a psique, ela é imagética, né? Então ele fala muito do poder das imagens, né? Por isso que junguiano gosta tanto de trabalhar sonho, né? Os recursos gráficos, enfim, os recursos artísticos em geral, né? E aí eu estava te ouvindo, né, Andréia, falando sobre escutar verdadeiramente o outro, né? Jung fala muito disso também, de deixar emergir, né, o que o grupo tem aí de mais profundo. Quando você começou a falar, né, Edna, do cerne, né, dessa semente que a gente carrega, né? Jung fala, ele chama de self, enfim, mas ele fala muito disso, né, dessas imagens inconscientes, né, que podem vir à tona nesse momento, né, e que vão trazer força para trazer soluções, para trazer saídas, para trazer alento, né? E isso tem muito a ver com ouvir verdadeiramente o outro. Né? A Maíra falou das crianças. Eu particularmente gosto muito de atender crianças pelo que elas trazem, né? De maneira tão rica, tão autêntica, né? Tão autêntica e tão simbólica, né? Só que a gente precisa ter ouvido. Eu estou falando profissionalmente, mas eu acredito que na sociedade em geral, né? Se a gente tiver ouvido, né, para escutar o simbólico, o que emerge além do que é dito. A gente também estava conversando, né, Edna, lá fora, da riqueza que as crianças hoje em dia trazem, como elas conseguem traduzir os sentimentos, né, de várias maneiras, não só estou sentindo uma coisa desconfortável, né? Mas como elas conseguem falar tal coisa me deixou desconfortável, tal coisa eu tenho medo e eu não sei do que é. Tudo isso é simbólico, né? Tudo isso é imagem, às vezes vem como imagem, né? Então, fiquei pensando muito, né, Maíra? A Andréia contou um pouquinho pra gente, né? Que você escuta música, que você dança, né? E como isso tem um poder mesmo, né, de trazer o que tem de mais genuíno e que vai muitas vezes trazer respostas, né, mas que a gente precisa estar disponível para ouvir, né? E isso o coletivo pode favorecer muito, né, Andréia? O coletivo pode receber isso que vem. Sem dúvida. E pegando um gancho das crianças, né, dos jovens, assim, muitas vezes a gente entende que por conta de uma criança, né, de um adolescente estar atravessando uma catástrofe, ela precisa falar daquilo, ela precisa falar da tragédia, ela muitas vezes não consegue falar, né? E o fato dela não falar do que ela está vivendo não significa que ela não está se colocando para ser cuidada. Acho que, né, é tão importante que a gente não imponha, né, para a criança e para o jovem que passam por momentos muito difíceis, né, sejam no âmbito familiar ou no coletivo, situações que elas precisam de alguma coisa para chegar ali, para falar daquilo, né? Precisa de um ambiente, precisa de um acolhimento, precisa de uma confiança. Não é você achar que a criança que está passando por uma tragédia precisa desenhar a tragédia, né? Não, a criança que está passando por uma tragédia precisa ser acolhida de acordo com o que ela consegue naquele momento trazer, né? Então, quando você fala, assim, né, dos seus filhos, do aniversário, da festinha de aniversário, né, da brincadeira, do futebol com um amigo, que ótimo, né? Que ótimo, isso é esperança, isso é resiliência.
Eu acho que a gente pode pensar que o que a mola geradora, propulsora, que colabora para um novo momento, apesar de tragédias, apesar de catástrofes pessoais ou coletivas, é o afeto. Né? Então, na psicanálise tem um conceito, a disponibilidade interna do analista, né? Mas acho que a gente pode colocar do ser humano, né? A disponibilidade interna que eu posso ter, ou que eu talvez até deva ter, né? Para cuidar de alguém que eu sei que naquele momento está precisando de ajuda e que também quer ajuda, né? Então, eu acho que aí já entra... Então, temos a questão do afeto, temos a questão da vinculação deste afeto, o meu afeto vinculado ao outro e o outro vinculado, o do outro vinculado a mim, e temos a questão do coletivo, né? E aí, sim, isto pode facilitar no processo de resiliência, individualmente falando, e pode também abrir possibilidades para que uma outra condição psíquica se faça, seja fundada naquele momento, que é a esperança, né? A gente não pode deixar de falar da esperança, né? Sem dúvida. Né? A esperança no sentido de ser um gerador de movimentos para que eu possa não acreditar apenas que eu vou sair daquela situação, que eu vá sair daquela situação, que nada mais vai acontecer. Não, pelo contrário, a esperança, eu acho que ela tem que ser concretizada em ações. Né? Eu acho que acabei de encontrar uma palavrinha melhor. Ela tem que ser realizada. Esperança sem realização não adianta, né? A esperança realizada através de ações, ela realmente promove conquistas. Até a próxima tragédia acontecer. E na realidade, nas tragédias, eu penso que tem o pior e o melhor de nós. Não tem só o pior de nós, né? Eu posso jogar no lixo essa experiência avassaladora? Até posso, né? Mas eu acho muito difícil. Eu acho muito difícil. Eu não sou mais a mesma a partir de um momento, de uma experiência avassaladora. Então, eu diria que é como se o trauma também fosse a solução da tragédia. Ele pudesse ser o recurso para a tragédia. É o início, né? da solução. É o início da da solução. possibilidade de solução. Porque a partir de então você passa a olhar para coisas que você não olhava, considerar coisas que você não considerava, sentir coisas que você não sentia. Então, você já não é mais a mesma. Até porque, né, Andréia, se você opta por não vou olhar para isso, você não sai do trauma. Sim. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Você acha, você pode achar que saiu, né, mas você não sai. Então, é só realizando, né, Edna? Acho que é também isso mesmo. Sim. Aliás, eu acho que é o jeito de, talvez, cuidar para que não vire um trauma, justamente não olhando para a dor, né? Não ignorando o que está acontecendo. A gente só elabora o que é falado, o que é contado, o que é cuidado. Caso contrário, nada é elaborado, né? Bom, a conversa está muito boa, o papo está muito bom, mas o nosso podcast está chegando ao fim. Queria que você dissesse alguma coisa sobre o Crescendo. Eu sei que eu te peço sempre isso. Um prazer. E eu queria ouvir um pouco mais você, Edna. Queria que você pudesse falar, inclusive, para todas as pessoas que estão nos assistindo, né? Desse projeto não, porque não é um projeto, ele é uma realidade, dessa realidade do Crescendo, tão linda. Então, o Crescendo, aproveitando o tema, né, eu acho que ele entra mesmo para resgate, né, ele entra pós-trauma, né, pós-trauma psíquico, as nossas crianças, elas sofrem muito, nossas crianças e os nossos adolescentes, né, sofrem o quê? Sofrem do quê? Muitas vezes não tem alimento suficiente. Né? Não tem cultura suficiente, não tem possibilidade de aprendizagem suficiente. Tem doenças, né? Como todos nós temos, né? E tem, que é o critério para o Crescendo aceitar crianças e adolescentes para os tratamentos, tem vulnerabilidade socioeconômica,
né? Então, essas crianças não têm, além de terem situações comuns a todos nós temos as faltas, as frustrações, as dores, as tragédias, os traumas, enfim, todos nós. Mas elas não têm recursos, muitas vezes, para chegar até algum profissional especializado para cuidar disto tudo e ajudá-la a ver a catástrofe de uma forma mais refazedora para a vida, né? Então, nós temos profissionais que ajudam, né? Nós todos somos profissionais que ajudam essas crianças e esses adolescentes nos seguintes segmentos: em psicoterapias, em psiquiatria, em psicopedagogia, em fonoaudiologia, e atualmente estamos sem terapia ocupacional, mas faz parte do segmento das categorias profissionais de ajuda do Crescendo. Os voluntários dessas áreas, eles recebem supervisão de graça do caso que eles estão atendendo, e isso realmente é algo assim muito despertador de esperança, né? Acho que todos nós temos essa vivência que as supervisões não só formam o coletivo, né? Dão força coletivamente para nós que estamos atendendo, como também despertam a nossa esperança no cuidado daquela criança, no cuidado daquele adolescente. O Crescendo também, acho que eu nunca falei isso aqui nos podcasts, mas o Crescendo também oferece cursos e palestras para leigos e para profissionais. Então, busquem o Crescendo nas redes sociais, né? E se voluntariem. Nós precisamos muito de voluntários, não só dessas áreas. A gente precisa de outra especialidade médica e é difícil de recorrer e de encontrar ajuda nesse sentido. Muito, muito bom. Bom, eu queria agradecer demais a presença de vocês, a generosa presença de vocês. Patrícia, muito obrigada. Eu que agradeço. Viu? Foi um prazer estar aqui com você, Má. Que delícia poder compartilhar esse momento com você. Muito, muito obrigada. Obrigada, Edna, pela permissão que você nos dá de que tudo isso possa acontecer. Tá bom? Muito, muito obrigada. A permissão não é minha, a permissão é do coletivo. Bom, pessoal, foi um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Peço que vocês possam compartilhar com quem possa interessar. Nos ajude aí no nosso canal do YouTube. Curtam, se inscrevam. E um grande beijo. Até o próximo. Tchau.